Olá, meu nome é Luiz Henrique. Meu nome é Érica. Nós somos membros do grupo PET Química UNB. Iremos aqui fazer a nossa apresentação do trabalho do EcoPet 2020. O título do trabalho é A Construção do Regimento Interno do PET Química UNB, um relato de experiência. O objetivo do nosso trabalho é relatar a experiência de implementação do primeiro regimento interno do grupo PET Química UNB, apresentando os principais aspectos envolvidos nesse processo. No contexto do PET, por um bom desempenho do grupo, as atividades devem ser executadas de maneira horizontalizada e coletiva, estabelecidas pelo comprometimento organizacional. Ou seja, todos devem saber o que cada membro faz, assim como a sua própria função dentro de cada atividade. Porém, esse aspecto horizontal pode ser um entrave para a tomada de decisão e para a distribuição homogênea de obrigações. Nessa conjuntura, foi proposta a implementação de uma nova organização administrativa por meio de um regimento interno, que é um documento para autogestão que contém um conjunto de diretrizes a serem seguidas para garantir autonomia para o grupo e uma execução harmônica das atividades. Agora eu vou passar a palavra para o Luiz Henrique, que vai apresentar o percurso metodológico. Então, para falar do percurso metodológico, eu preciso salientar que nós tivemos 4 momentos muito bem caracterizados para esse relato. O primeiro momento, ele é caracterizado por um período de reflexões acerca do planejamento e execução das atividades no ano anterior. E a partir dessas inquietações já mencionadas pela colega e também de outras motivações, houve aí a proposição do regimento interno. Então, partimos para o segundo momento. No segundo momento, nós montamos uma mini comissão com 3 integrantes do atual grupo para fazer um levantamento de referencial teórico que pudesse subsidiar a instrumentalização desse documento. Uma vez que isso foi concluído, fomos para o terceiro momento. O terceiro momento ele foi dividido em 2 encontros. No primeiro, nós repassamos essas informações aos colegas do que é e como se configura o regimento interno, e então fomos para o segundo encontro, que foi muito mais longo, justamente porque nós deliberamos quais seriam os termos e capítulos que constituiriam o regimento, ou seja, contextualizar o documento à nossa realidade. E a partir daí, formalizamos a primeira proposta. Uma vez formalizada, fomos para o quarto e último momento. Esse quarto momento, ele se configura pelo início da implementação dessa proposta. E isso se configurou pela instauração das comissões internas, que atualmente são 2, a Comissão de Olimpíadas e a Comissão de Eventos. Em seguida, nós dividimos os colegas em 3 conjuntos, sendo eles denominados P1, pelos membros interinos, ou seja, aqueles que estavam anteriores à construção do regimento, P2, que são os novos integrantes, ou seja, aqueles que entraram no grupo concomitantemente à construção do regimento, e P3, que são os membros egressos, ou seja, uns que não estão mais formalmente vinculados ao programa, mas continuam colaborando sempre que possível. E a partir disso, nós encaminhamos um questionário aberto para justamente entender quais eram as percepções iniciais dos colegas com relação a essa implementação. E a partir desses dados, a gente vai fazer uma análise breve, que eu devolvo a palavra para a Érica agora. Nós recebemos 21 respostas ao questionário, com aproximadamente 7 respostas por conjunto. No conjunto dos membros interinos, metade não percebeu diferenças significativas, o que pode estar relacionado à resistência a uma ruptura cultural provocada pela mudança que o regimento impõe. Enquanto a outra metade e a totalidade dos novos integrantes apresentam uma visão positiva com relação ao documento, em especial sobre a divisão de tarefas. E ambos os conjuntos relatam que não houve impacto na melhora da comunicação interna do grupo. Aqui vale ressaltar que a comunicação não era um dos objetivos do regimento interno, mas foi um aspecto que foi percebido no processo de implementação. Os egressos foram unânimes em aprovar a implementação de um regimento. Agora eu devolvo a palavra ao Luiz Henrique para fazer as considerações finais.
Então, sobre as considerações finais, primeiramente nós temos a conclusão, e a partir dessas percepções que os colegas nos passaram, foi possível perceber que o nosso primeiro regimento interno já está apresentando contribuições positivas, em especial em relação aos processos de gestão e divisão de tarefas, que era justamente um dos objetivos da implementação desse novo sistema. Porém, quando a gente traz essa questão para a comunicação interna, isso não teve uma melhora muito grande com relação às problemáticas que antes eram enfrentadas. Só que vale ressaltar também que a implementação do regimento interno foi concomitante ao início do distanciamento social, que foi resultante, né, das medidas de prevenção ao novo coronavírus. E aí o grupo precisou iniciar suas atividades remotas, e isso, de certa maneira, acaba impactando também na comunicação entre os integrantes. Contudo, devido à pluralidade do grupo e aos contextos em que ele vai se apresentando a cada novo período, vale ressaltar que o regimento interno ele não é uma estrutura sólida, ele vai precisar sim ser revisado constantemente, e por isso já colocamos essa pauta na nossa próxima reunião extraordinária, para assim conseguirmos aprimorar e melhorar cada vez mais o nosso regimento. Por fim, fazemos um agradecimento tanto à Universidade de Brasília, quanto ao grupo PET Química, a qual fazemos parte, e à nossa tutora, a professora doutora Elaine Rose Maia, ao PET, que é o Programa de Educação Tutorial, ao CESU e ao MEC, Ministério da Educação. Essas são as referências que embasaram o nosso trabalho, e aqui a gente encerra a nossa apresentação. Muito obrigada. Bem, se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestão sobre o que foi explicitado aqui, vocês podem nos encaminhar um e-mail através que está aparecendo aqui embaixo, petunbquimica@gmail.com, ou pelas redes sociais, @petquimicaunb. E é isso. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até mais. Até.